profeta Samuel, no capítulo 7 e versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, versículo 13, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram nos territórios de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias do profeta Samuel. Soberano Deus e grande Pai celestial, em cuja presença estamos nesta hora, queremos te exaltar e te glorificar nesta noite, porquanto estamos neste culto em ação de graças, pelos 54 anos da Igreja do Senhor aqui nesta cidade. Meu Deus e meu Pai, o Senhor nos tem abençoado, e muitas foram as lutas, mas também muitas as vitórias, porque sem lutas não há vitórias, e até aqui o Senhor nos tem ajudado, e também grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Este é o motivo pelo qual estamos alegres. Santo Deus e Santo Pai, abençoa-nos na palavra que iremos transmitir, uma palavra de meditação, reflexão e alguma coisa a respeito da história desta igreja aqui nesta cidade. Pedimos com fundamento em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentai-vos. Amados, os filisteus subiram para guerrear com o povo de Israel. E o povo disse para o profeta Samuel, que era o profeta naqueles dias e também juiz: clame por nós. E realmente ele clamando, os filisteus foram abatidos. E então Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispa, diz a nossa versão, a versão antiga diz Mispa, é o mesmo lugar, apenas uma questão de acentuação. Colocou aquela pedra e chamou Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda, e concluiu: até aqui nos ajudou o Senhor. E trazendo para a realidade da igreja do Evangelho Quadrangular aqui na cidade de Araras, podemos dizer a mesma coisa. Em 1966, um jovem de apenas uns 20 e poucos anos, se dispôs a vir aqui, juntamente com um pastor de São Carlos, que era o superintendente. E ele era de Franca, e ele veio para pregar o Evangelho, ajudado por este pastor Benedito Santana, que por sinal, depois foi transferido a Tupã, e foi ele quem fez o nosso casamento. E Sebastião, jovem, inexperiente, pensa que sem uma formação teológica, pensa que sem também uma formação acadêmica, porque naquele tempo, a igreja do Evangelho Quadrangular não exigia a necessidade de divulgar o Evangelho rapidamente por todo o Brasil. E ele veio com fé, com coragem, e começou em casa de famílias. Depois veio uma tenda, como já ouvimos aqui. E depois daquela tenda, lá na Avenida da Saudade, numa esquina, foi alugado um salão, e esse pastor Marafon foi o segundo pastor. O pastor Sebastião ficou 2 anos, o pastor Marafon ficou 3 anos e uns 3 meses. E aqueles poucos irmãos lutaram, se esforçaram, compraram um terreno na rua Martins Fontes, aqui nas proximidades da Torque, e construiu um humilde tabernáculo. Foi este que encontramos quando chegamos aqui no dia 23 de janeiro de
1972. Lembro-me que era um sábado. Eu estava pastoreando o Cândido Mota quando recebi um telegrama. Sua transferência para Araras. Aguarde substituto. E eu vim muito amedrontado, porque lá, em Cândido Mota, eu fui abrir os trabalhos. E as pessoas que vinham para me ouvir, primeiro num salão, que ficamos 2 dias, depois no meio da rua e depois no salão velho. Eram as pessoas que confiaram em mim. Mas aqui eu pegaria uma igreja com mais de 5 anos. Eu não sabia que tipo de igreja eu iria encontrar. Eu era estudante naquele tempo, originário da lavoura. Deus sempre foi comigo. Começamos o trabalho naquela cidade e, dentro de 10 meses, era a nossa igreja maior que uma igreja de 40 anos, outra de 35, outra de 20 anos, porque Deus sempre tem sido e é comigo. E estudante, e vindo para cá, continuei os estudos até passar por a Faculdade de Letras, e também não tinha uma formação teológica, e aqui conseguimos ter uma formação teológica. Amados, foram muitas as lutas, muitas as dificuldades. Encontramos uma igreja, como já foi dito aqui, com 63 membros. Quando eu cheguei, e a esposa que aqui está, como vocês viram, aspecto de menino, eu aparentava uns 20, 21 anos, e ela aparentava uns 16 anos, a nossa primeira filha, que tinha acho que uns 2 anos e 4, 6 meses. As pessoas tiveram dificuldades, nem todos, porém, de nos aceitar como pastores, porque o outro pastor que saiu tinha 38 anos e os traços dele era de uma pessoa madura, e esse daqui tinha aspecto de menino. Muitos creram, muitos estiveram conosco, mas alguns não. A pastora, a esposa do pastor que saiu, era uma pessoa também atirada, e via a menina. O que essa menina vai saber? O que essa menina vai falar? E foi um pouco difícil, mas algumas pessoas creram. E umas pessoas saíram, foram para o mundo, outros voltaram para as suas igrejas de origem, outras foram para outras denominações, e ficamos apenas com 63 membros. Mas começamos por ali lutar e trabalhar, e Deus começou a abençoar. Naquele humilde tabernáculo, que assumimos no dia 23, dia 6, voltei aqui para celebrar a ceia do Senhor. E retornamos, saímos de lá no dia 11 de fevereiro, dia 12 às 8h30 chegamos aqui. Eu acho que por isso que vieram aqui com o caminhão. Eu penso que é isso, não sei se a ideia seria esta. Amados, viajamos a noite inteira de caminhão, viemos na cabine do caminhão com o motorista, precisou parar no lugar, porque ele começou a dormir, e falei, para, por favor. E chegamos aqui, naquele dia de sábado, aquele humilde tabernáculo tinha recebido jovens de nossa igreja em Limeira, que vieram fazer uma visita. Souberam que a igreja estava sem pastor, porquanto o pastor foi transferido para a cidade de Lins. E eles, então, tiveram uma notícia que estava sem pastor. Vamos lá fazer uma visita, então, na igreja, na nossa igreja em Araras. E mesmo com alguns jovens de Limeira, penso que havia por volta de uns 20, 25, ainda aquele humilde tabernáculo, 7 de frente por 15, não estava cheio. E eu fui recepcionado naquela noite, com crônicas, com palmas, e começamos o trabalho.
Como eu disse e repito, foi difícil, muito difícil. Quando chegou por volta do mês de junho, julho, fizemos uma reunião, porque os pastores, aqueles que saíram, faziam anualmente um almoço beneficente, porque para arrecadar dinheiro. E não tínhamos esse costume, mas para ganhar o coração do povo e não menosprezar os pastores que haviam saído, nós vamos fazer também. Mas naquela reunião que fizemos, encontramos também resistência, porque alguém disse: mas escuta, o outro ia vender os ingressos em Limeira, e o senhor vai vender onde? Aonde o senhor vai para vender? Eu disse: o senhor vai vender. Ah, mas acontece que o outro criava frangos. Eu disse: olha, se a gente não criar frango, a gente compra frangos. E foi uma luta, mas está aqui, depois vou apresentar a família Rossini, a família Vieira. Eles se levantaram e disseram: nós vamos fazer este almoço. E foi no mês de setembro. 72 foi um ano de eleição de prefeito. Os políticos estavam presentes, os candidatos estavam presentes. E o pastor fazia, aqui no depósito de bebidas, Zanibone, os poucos homens da igreja tinham que tirar todas as caixas de bebidas. E lá eles faziam o almoço. E depois eles voltavam com as caixas. Era muito trabalho para não pagar o aluguel. E eu consegui, no Salão das Canucianas, todo mundo ficou admirado. Mas espera aí, as Canucianas deram o salão? Sim, deram e não cobraram nada. Cederam o salão para nós. O salão era novo, não fazia muito tempo assim que havia sido construído. E aquele salão tão grande, amados, e nós tínhamos por volta de umas 600 pessoas, e eu agitado, correndo de um lado, correndo do outro, procurando cumprimentar um, cumprimentar o outro, e muito trabalho, muita correria. No outro dia, eu estava exausto, eu estava cansado. Naquela segunda-feira, fiquei de cama. Então, Dona Luísa, que aqui está, seu Francisco, e não me lembro se Angélica esteve presente, que está aqui, Zilda, foram nos visitar. E quando elas chegaram para me visitar, entendendo que eu estava doente, e eu estava realmente com muitas dores no corpo, e sem condições de me levantar. Quando eu os vi, eu comecei a chorar. E aí a Dona Luísa disse: o pastor não está doente, não. O pastor está emocionado. O pastor está... Levanta, pastor. E eu me levantei e ali tomamos um café juntos. Então, amados, a gente tem muita história para contar. E depois que fizemos este almoço, aplacou. Aquele sentimento dos irmãos que a gente era menino, que a gente não daria conta da igreja, que a gente não fazia o almoço. Mas acontece que a pastora fazia isso. E aí a pastora Santina se levantou e ela falou: olha, lá na nossa igreja em Tupã, no aniversário da igreja, eu fiquei responsável pelo almoço. E houve muita gente de Lins que estava lá, e de outras cidades. Tinha muita gente, e eu coordenei o almoço, e todos ficaram contentes. E eu assumo a responsabilidade desse almoço. E ela realmente assumiu a responsabilidade técnica, vamos chamar, de colocar lá o sal, colocar o óleo. Assim que passou este almoço, nós sentimos livres. Em dezembro, o tabernáculo 7x15 não estava mais abrigando o número de pessoas. Não é Deus? É Deus, amados. É só Deus para fazer isto. Amados, mas foram muitas as lutas, muitas as dificuldades. Eu tinha que ouvir de igrejas
que diziam: aquilo lá não é igreja, aquilo lá é cocheira de vacas. Porque, amados, vocês viram aqui o tabernáculo? Muito simples. Era um murinho de tijolos assim, uma chapa de alcateques, e em cima não tinha nada, o telhado de zinco. Quando chovia, a gente não conseguia pregar, tinha que parar, porque o barulho era muito. E quando chovia a chuva de vento, a chuva batia de um lado e ia quase até no meio do tabernáculo. Para quem não sabe o que é um tabernáculo, nós temos um na Vila São Jorge. Aquele é um tabernáculo, é desmontável. Esse aqui não era desmontável, mas muito simples. E aí, quando foi chegando, nós chegamos a inaugurar, lançar a pedra fundamental, porque o pastor tinha um projeto de construir um templo lá. A parede sem vitrôs do lado de cima. E eu me lembro que quando chegamos tinha um buraco assim naquele chapa de alcatex, porque a vizinha, por causa do barulho, jogou um tijolo, o filho dela, e quase pegou numa pessoa. E foi antes de eu chegar. Então, amados, o pastor tinha a ideia de fazer deste lado de cima, sem vitrôs, para fazer talvez uns 11 metros por 15, ou quem sabe 20. E eu falei, nós vamos seguir a mesma visão. E chegamos a lançar a pedra fundamental no dia 30 de setembro daquele ano. Mas acontece que o tempo foi passando e a visão foi aumentando e vimos que não podíamos construir ali, que o lugar era pequeno. E aí começamos a procurar terreno por todos os lugares. Tínhamos dinheiro em caixa, até que apareceu aqui, 19 metros por 45. Eu disse, nossa, 15 metros de frente, aqui tem apenas 13,20 de frente, por 15 de fundo, por 30 de fundo, 15 era o tabernáculo. E agora, nossa, mas nós vamos fazer 15, sobra 2 de um lado, 2 do outro, então 15 metros é maior do que o terreno lá. Então fizemos a capela, que está até aqui hoje, capela da Igreja do Evangelho Quadrangular, que hoje é o salão social, é refeitório, ali tem cozinha, tem tudo. E aí nós, em 76, no dia 22 de agosto, entramos aqui. Amados, e o tempo foi passando, a capela ficou superlotada e vimos que não tínhamos condições de fazer aqui. Havia mais um terreno aqui de 17 metros. E nós entramos numa licitação e eu enviei pessoas, porque foi a leilão, e nos enganaram. Gerente de um banco com um advogado, falou assim, não, nós vamos comprar, e remataram por 200 e pouco. E nós já estamos tudo certinho. Amados, Deus castigou essas pessoas, porque foram maldosas. Esse advogado já morreu há muito tempo. E nós confiamos, deixamos eles rematarem. Não, a gente está tudo certinho, depois nós vamos passar para vocês. E ali, quando fomos ver para comprar, ou passar para nós, 350. Eu falei, não, nós tínhamos esse dinheiro. Mas ia, como diz, raspar, ficar sem nada. E estava ali, reunido, o conselho, e eu fui fazer uma visita na Fazenda Santana. Quando eu voltei, me apresentaram. Eu falei, não, de jeito nenhum, não pode. Amados, e tivemos que engolir, pagamos 350, ficamos sem nada no caixa, mas ficamos com 36 metros de frente.
E aí planejamos a Catedral da Paz. Ela tem 29 metros por 29. Só que percebe-se que é aqui tem 17,5, lá 22,5. E fizemos as partes baixas. Sem eu saber, o templo que Salomão construiu é mais ou menos desse tipo. Amados, e quando nós entramos aqui, no dia 26 de setembro de 82, não tinha vitrais, não tinha mosaicos, não tinha vitrôs, não tinha reboco, não tinha, nem contrapiso não tinha, muito menos as pedras. As pessoas precisavam trazer um papelão, porque era o concreto que estava ali, cortava todos os joelhos, mas precisamos entrar. Tínhamos por volta de 300 pessoas. Com 300 pessoas nós conseguimos construir aqui. E aí partimos para o acabamento, que foi em novembro de, 85. Novembro de 85, nós consagramos o templo, as partes baixas, aqui tudo com cortinado de veludo, tudo pronto, sem nada mais a desejar. Aí, amados, outra perseguição. Não vai lá não. Olha o carro que você tem. Lá é a igreja de rico. Primeiro, amados, era igreja da ralé. O Zé das Abóboras diziam, quem vai lá naquele barraco, naquela coxa de vacas, é gente sem cultura, é gente sem amados. E quando uma senhora se converteu e aceitou, que não foi lá, já estávamos aqui, disse, com o título de doutora, mas fulana de tal, uma pessoa inteligente, e no meio desse povinho, amados, Deus nos abençoou. Hoje nós temos milhares de membros, nós temos aqui mais de 40 engenheiros, nós temos uns 13 dentistas, temos mais de 6 estudantes de medicina, nós temos professores que exercem o magistério, por volta de 250 ou 300, e quantas outras pessoas com títulos, empresários bem-sucedidos. Porém, a igreja do Evangelho Quadrangular tem uma virtude. As pessoas que chegam aqui, sem roupa, sem calçado, sem comida, elas recebem alimentação, elas recebem roupa, recebem calçado, elas são abraçadas, porque aqui não existe panelinha, aqui é um panelão só. Louvado seja o nome do Senhor. E então, amados, hoje, em completando os 54 anos de nossa igreja, nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. E nos diz também, em o Salmo 126, diz aqui, Salmo 126, versículo 2 e 3. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito a eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito a nós. Por isso estamos alegres. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro, as nações vizinhas e circunvizinhas começaram a elogiar, começaram a reconhecer, e embora não fosse nações monoteístas, isto é, crendo no único Deus, cria nos seus deuses, nas suas imagens de esculturas, mas uma coisa eles perceberam, olha, o Deus deles,
O Deus do povo de Israel é realmente um Deus forte, porque eles foram levados cativos pela desobediência, mas eles voltaram para o lugar deles, voltaram. Olha, grandes coisas o Deus deles tem feito a eles. Então o povo de Israel começou a dizer assim, de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Amados, e nós também podemos dizer hoje, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Araras. Este é o motivo pelo qual estamos alegres. Quantas pessoas de fora, pessoas não agentes do mal, pessoas do bem, pessoas que não professam a fé cristã evangélica, têm reconhecido nesta cidade, olha, um senhor, por aqui, disse para a filha que está aqui, o seu pai deveria ser o presidente da república. Eu nunca conversei com o seu pai, mas olha, o trabalho dele aqui nessa cidade, eu admiro. Ele não é cristão evangélico. E quantas outras pessoas têm ficado admiradas do trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular. E as pessoas têm dito, olha, é que o pastor é muito inteligente, o pastor é muito esperto. Amados, não é nada disso. É o Espírito Santo de Deus. Porque ninguém se converte se não for por obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem operado através de nossa fraca, de nossa pequena e frágil instrumentalidade. Porque Deus me chamou quando ainda era da lavoura, no cabo do arado, trabalhando na enxada. O Senhor me chamou. Por isso que eu sempre digo que eu me identifico com o profeta Eliseu, que também era lavrador. E o profeta Elias passou, jogou a capa sobre ele e disse, segue-me. Ele falou, deixa primeiro eu beijar meu pai e minha mãe, ou seja, despedir deles, depois eu te seguirei. Ele disse, então vai e volta. E Eliseu deixou tudo, arando terras com 12 juntas de bois. E ele estava na última. E ele deixou tudo para ser profeta, ser o mensageiro de Deus. Os traços da personalidade dele, e eu me identifico muito com ele. Eu não estou me nivelando ao profeta Eliseu, amados. Não. Quando eu vejo os feitos dele, os milagres do profeta Eliseu, eu choro, amados. E Eliseu, o profeta, quando Elias foi arrebatado, Elias não provou a morte. E outro homem que não provou a morte é Enoque. Os dois não passaram pela morte, Deus os recolheu. Elias disse, pede o que você quer, antes que eu seja tirado de você, porque eu vou ser arrebatado. Deus falou isso comigo. Ele falou, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 13 milagres e morreu. Mas, e daí? Tinha que ser o dobro. Amados, depois de morto, sepultaram. E numa guerra que houve, um homem foi morto e pegaram aquele homem e jogaram no túmulo de Eliseu. E a Bíblia diz que aquele morto, tocando os ossos de Eliseu, Eliseu sendo morto, ressuscitou morto, para cumprir a palavra. Cumprir a palavra, porção dobrada do Espírito. Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. E aqui, amados, quantos milagres e quantas maravilhas, não pela nossa santidade, como diz o apóstolo São Pedro, mas pela promessa de Deus, apenas esta frágil instrumentalidade, Deus nos tem abençoado e pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, e nós não pararemos por aqui. Nós continuaremos levando o Evangelho do Senhor Jesus, já cercamos a cidade com salões alugados, com construções da igreja, e podemos dizer
Como disse o salmista, grandes coisas o Senhor fez por nós, está fazendo, e nós estamos alegres com isto. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas têm dito para mim, pessoas da igreja: pastor, não sei como o senhor aguenta tantos insultos assim, tantos xingamentos assim. Amados, é certo que às vezes a gente ouve, a gente fica sentido, os filhos ficam sentidos, toda a família fica sentida. Os filhos sofreram bullying na escola, porque o pai é pastor. Agora os netos sofrem bullying na escola. Mas é o melhor sinal para um líder cristão, evangélico, que prega a palavra de Deus, é o melhor sinal que ele é usado por Deus. Porque essa perseguição, essa maldade, esse xingamento, não é contra a pessoa, o ser humano. É contra a unção que está em nós. Nós chamamos de unção, mas é a graça de Deus. E cada líder recebeu uma medida de unção. E eu penso que a unção que Deus deu para esse humilde servo é uma carga, se eu posso chamar assim, muito grande. Porque são muitas as perseguições. Mas isso daqui não é meu, é cedido ou é emprestado. E é por isso que quando as pessoas ofende Deus. Às vezes nem fico sabendo, a pessoa morre. Amados, e eu não quero expandir e contar algumas experiências. A noite não é específica para isso. Mas realmente eu tenho visto nessa cidade quantas e tantas pessoas, amados, que têm acabado em nada, na miséria, na pobreza, e muitos que morreram ainda jovens. Então, eu fico triste, eu lamento, mas é Deus. Eu sempre estou falando aqui, quando Moisés, que recebeu aquela unção tão forte, e depois ele se casou com uma etíope, a irmã, Miriam, a mais velha, e o irmão, que era 3 anos mais velho que ele, mais velho que Moisés, os dois comentaram, falaram: onde se viu casar com já pensou, não é nem de Israel, é uma versão de escusita, outra de cuxita, mas é um etíope. Se Moisés ficou sabendo, ele nem ligou importância. Deixa eles. Se ele não ficou sabendo, se ele não ouviu, mas a Bíblia é clara, Deus ouviu. Deus ouviu. E Deus se manifestou e disse: os 3 correndo para a tenda da congregação. E Miriam e Arão, irmãos de Moisés, que falaram mal dele, por causa do casamento dele, acho que bateram os pés de alegria. Agora ele vai levar uma carraspana, bem feito. Quem mandou ele casar? E aí Deus disse assim: quando eu levanto um profeta, eu falo com ele por meio de sonhos e visões. Não é assim com o meu servo Moisés. Eu falo com ele face a face. E quem foi que autorizou vocês falar mal dele? Se o pai dela cuspisse no rosto dela, que era o costume ou lei, ela não ficaria envergonhada 7 dias? Já pensou? O pai cuspir no rosto do filho? Ficava envergonhado 7 dias, porque fez uma coisa errada. Ficava 7 dias sim, envergonhada. Então que ela fique 7 dias fora do arraial, porque na mesma hora que Deus falou isto, ela ficou leprosa, ficou branca de lepra, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. E quando Arão viu a situação da irmã, certamente ele chorou muito. Moisés também ficou muito triste. Depois Moisés precisou orar por ela, para que ela sarasse. Depois de 7 dias, Israel parou naquela caminhada do Egito, do Egito para Israel. Parou 7 dias a caminhada. Então, amados, é isso que eu tenho falado
As pessoas de fora não sabem essas coisas, mas as pessoas da igreja têm a obrigação de saber disso, porque têm a Bíblia nas mãos, porque leem a Bíblia, leem a palavra de Deus. Continuaremos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui nessa cidade, e nós aguardamos a volta gloriosa, eminente, porque é muito alto, muito elevado, muito importante, é iminente, porque está por acontecer a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá para nos levar para Ele mesmo. Amados, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, os salvos que estão aguardando a volta de Jesus, não é o fim do mundo. O mundo vai continuar do mesmo jeito. Mas quando Jesus voltar, que conforme diz o apóstolo São Paulo, os mortos que morreram esperando a volta de Jesus, desde lá dos primórdios, aqueles que viveram no Antigo Testamento, antes que tivesse uma palavra da Bíblia, como por exemplo Abraão viveu um tempo, pela fé ele viu os dias de Cristo, mas não tinha nenhuma palavra da Bíblia. Então todos estes, e os que morreram recentemente, vão ressuscitar. E os vivos, diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, vão ressuscitar, num abrir e fechar de olhos. Vão ser transformados, ou melhor, num abrir e fechar de olhos, e subir com Jesus. O mundo continua a mesma coisa, só que alguém, um político muito forte, muito poderoso, não todo poderoso, mas muito poderoso, chamado Anticristo. A palavra anti, terminada com i, vem do latim, que significa contra a. Por exemplo, antigripal. Então, anticristo, contra Cristo. Ante, que vem da língua grega, que significa diante de. E eu estou ante esta congregação, estou ante este povo. Então, Jesus Cristo, quando voltar, este político muito forte, vai dominar o planeta por 7 anos. Amados, sempre estou pregando isso, sempre estou falando isso. Como Jesus Cristo, sendo Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou Triunidade de Deus, encarnou no ventre da Virgem Maria, e o menino nasceu, cresceu, morreu aos 33 anos, ressuscitou. Ele também nascerá de uma mulher. Se Jesus está por vir nesse dia, já é um homem feito que está por aí. Assim que Jesus rapta o povo dele e leva para os céus, para a mansão celestial, como ele disse, vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estáis vós também. Este político, que é o próprio diabo, que vai encarnar no ventre de uma mulher, certamente uma judia. Ele vai governar com mão de ferro por 7 anos. 3 anos e meio dará toda a liberdade até para a religião. Depois de 3 anos e meio ele vai ver que está sendo traído por alguma nação. As 10 maiores potências do mundo farão um acordo com ele. Mas no final dos 3 anos e meio ele vai ver que está sendo traído e ele vai começar as perseguições, aí a grande tribulação, a grande tribulação. No final dos 7 anos, Jesus desce e vai prender o anticristo no poço, no abismo, por 1000 anos. E quem é que vai governar politicamente o planeta por 1000 anos? É Jesus. É Jesus. Quando nós falamos sobre cidadania, ensinamos a Bíblia, está falando de política, política é do diabo. Onde se viu na igreja falar disso? Mas escuta, o maior político de todos os tempos é o próprio Deus. Política é a arte de governar. Deus nunca quis que um homem governasse o povo de Israel. Ele sempre quis ser o governador, mandava a chuva no tempo certo, levantava profetas, tempo da estiagem, da colheita, enviava anjos
Mas o povo quis um rei, um político como as outras nações, então escolha. Escolheram Saul, não deu certo. Aí ele escolheu, já que vocês querem, então eu vou escolher. Escolheu Davi, o mocinho. E é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, lá em Isaías, 700 anos do nascimento de Jesus, já disse de Jesus Cristo: o governo está sobre os seus ombros, isto é, do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós vamos encerrar nesta noite esta mensagem, neste culto em ação de graças pelos 54 anos. E eu quero encerrar com esses 2 versículos que lemos. Até aqui nos ajudou o Senhor, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e nós estamos alegres. Que Deus nos abençoe.